Tudo começou como nos contos de amor. Karina e Alex viviam uma paixão intensa. No começo, Alex se mostrava atencioso, presente, e Karina acreditava ter encontrado a base sólida que sempre sonhou para formar uma família. Mas, como em muitos relacionamentos marcados por padrões ocultos, a realidade logo revelou outra face. Quando Karina engravidou, trazendo ao mundo o fruto do amor entre os dois, Alex não reagiu como ela esperava. O egoísmo, a imaturidade e principalmente a incapacidade dele de lidar com compromissos o afastaram. Em vez de assumir a responsabilidade, Alex rejeitou não apenas a criança, mas também Karina. Foi nesse instante que o ciclo de desprezo e abandono, um padrão já inscrito na história emocional de ambos, se revelou com força. Sem apoio, Karina teve que enfrentar a gravidez sozinha. Trabalhando como empregada nas casas de patroas, ela se esforçou ao máximo para garantir dignidade à filha. No fundo, acreditava que o amor de Alex poderia renascer um dia. Essa esperança era alimentada por um mecanismo inconsciente, a repetição de padrões familiares. Karina, assim como sua mãe, carregava marcas de abandono e falta de reconhecimento. Inconscientemente, ela buscava no relacionamento com Alex uma forma de reparar o que nunca receberá, mas o destino parecia repetir a mesma dor. Os anos passaram, e a filha cresceu linda, recebendo todo o afeto que Karina conseguia oferecer. Mas, apesar da dedicação, Karina carregava um vazio que pulsava toda vez que olhava para a filha e lembrava da ausência do pai. Um dia, em um simples passeio no shopping, a vida lhe mostrou a cena que seria mais um gatilho do passado. Karina avistou Alex sentado, sorridente, com outra mulher. Era como se tudo dentro dela tivesse desmoronado de novo. A esperança que ainda guardava em silêncio se dissolveu diante da realidade crua. Ali, Karina sentiu não apenas a dor do momento, mas também a força das memórias antigas. Os ecos do abandono vivido na infância, da rejeição já conhecida em sua família, repetindo-se em sua própria história de vida. O padrão repetitivo estava claro. Alex, sem perceber, reproduzia comportamentos de fuga, talvez herdados de histórias de rejeição em sua própria família. Karina, por sua vez, se via aprisionada em uma teia de dor que se repetia de geração em geração, buscando amor onde só recebia desprezo. Karina voltou para casa naquele dia com a filha nos braços, ainda sentindo o peso do encontro inesperado. Cada detalhe daquela cena, o sorriso de Alex, a mão dele sobre a dela, a leveza com que conversava com outra mulher, martelava em sua mente. Mas, por trás da dor, uma voz silenciosa começou a sussurrar: "Isso não é só sobre ele, é sobre você, sobre o que você trouxe de casa." Enquanto isso, em outro lugar, Alex vivia seu próprio turbilhão. Para quem observava de fora, parecia que ele seguia tranquilo, livre e sem culpa. Mas dentro dele, padrões antigos também se repetiam. Desde criança, Alex tinha aprendido, de forma silenciosa, que demonstrar vulnerabilidade era sinal de fraqueza. Seu pai raramente assumia responsabilidades e sua mãe lidava com os conflitos com uma distância quase gelada. Ele cresceu com a crença de que se envolver profundamente poderia levar à perda da liberdade ou, pior, à dor. Por isso, quando Karina anunciou a gravidez, algo dentro dele disparou alarmes antigos. Medo, rejeição e fuga. "Eu não estou pronto", repetia para si mesmo, como uma gravação automática. "Isso vai me sufocar." E a voz ecoava o mesmo padrão de abandono que ele havia testemunhado em casa. Alex amava Karina? Talvez. Mas o medo de repetir traumas do próprio passado era mais forte do que o amor. Ele se afastou não por maldade, mas por sobrevivência emocional, uma forma de proteger a si mesmo, mesmo que machucasse profundamente quem ele dizia amar. Enquanto Karina se esforçava para construir uma vida digna para a filha, ela também carregava o eco de sua própria infância, marcada por ausência e desprezo. Sua tendência de perdoar rapidamente, acreditar na mudança do outro e se entregar por completo vinha de padrões familiares que se repetiam de geração em geração. Cada lágrima, cada esperança frustrada, era um reflexo do passado que insistia em se repetir. Alex, por outro lado, vivia o outro lado do ciclo: a fuga, a negação e a dificuldade de se comprometer. Sem perceber, ambos estavam presos em um jogo invisível de padrões intergeracionais. Um buscava amor em excesso, o outro se retirava antes que pudesse se sentir vulnerável. No fundo, a vida estava lhes mostrando que a história entre eles não poderia ser entendida apenas como culpa de alguém. Era mais profunda,
enraizada nas memórias da infância, nas crenças sobre amor, abandono e medo. Karina, olhando para a filha sorrindo, se perguntava: será que um dia vou conseguir viver sem essa dor constante? Será que ele também carrega fantasmas que eu nunca vi? Alex, sentado em seu apartamento à noite, pensava em Karina, mas de uma forma diferente. Ele sentia saudade, sim, mas a saudade vinha acompanhada de ansiedade e culpa, sentimentos que ele não sabia como lidar. Por isso, seguia seu caminho, tentando manter distância, enquanto inconscientemente repetia o padrão que aprenderá desde pequeno: afastar-se antes de se machucar. E assim, ambos continuavam a caminhar lado a lado, sem perceber que estavam ligados não apenas pelo amor e pela dor, mas por padrões que precisariam ser reconhecidos e transformados. Karina caminhava pelo corredor do shopping, a filha segurando sua mão com força. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. A visão de Alex, momentos antes, ainda queimava em sua mente. Ela tentou se concentrar na filha, sorrir, escolher brinquedos, mas algo dentro dela insistia em gritar: ele te deixou, ele não quis assumir. Quando virou a esquina, quase esbarrou nele. Alex também a viu. Houve um instante de silêncio, pesado, carregado de tudo que ficaram sem dizer. Karina, disse Alex, a voz baixa, tentando soar casual. Alex, respondeu ela, tentando manter a compostura, mas o aperto no peito atraía. A filha, percebendo a tensão, soltou a mão da mãe e correu para um brinquedo próximo. Karina ficou imóvel, encarando Alex. No fundo, queria gritar, chorar, ou correr dali, mas também havia algo que aprendia: a esperança silenciosa de que, talvez, ele pudesse sentir algum arrependimento. Enquanto Karina lutava contra as emoções, Alex sentia um aperto no peito que não sabia nomear. Ver Karina com a filha despertou uma mistura de culpa, saudade e medo. Cada lembrança de quando estavam juntos vinha acompanhada da voz interna que lhe dizia: se eu me aproximar, vou sofrer. Se eu assumir, vou perder a liberdade que sempre me protegeu. Era o mesmo padrão que ele havia vivido desde criança: fuga diante do comprometimento e do amor intenso. E agora, anos depois, aquele instinto ainda guiava suas ações, mesmo que ele quisesse ser diferente. Ela está linda, disse Alex, apontando discretamente para a filha. Karina apenas assentiu, sentindo que cada palavra era como uma lâmina. Ela percebeu que, apesar de tudo, ainda havia algo entre eles, algo que não podia ser explicado apenas pela dor. Os dois ficaram ali, em silêncio, tentando encontrar o equilíbrio entre o que sentiam e o que acreditavam ser seguro. Cada gesto, cada olhar, ativava gatilhos profundos. Karina sentiu abandono e rejeição, lembrando das vezes em que fora deixada sozinha, desde a infância até a gravidez. Alex sentiu medo e culpa, revivendo padrões de fuga aprendidos em sua própria família. Por alguns segundos, ambos pareceram apenas eco de si mesmos, presos nos padrões que chamamos de repetição geracional. A dor não era apenas de Karina ou de Alex, era a manifestação de histórias antigas que ainda precisavam ser entendidas. Eu queria, não sei, Alex começou, mas a frase morreu em sua garganta. Ele não sabia como dizer sem se sentir vulnerável. Karina respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão interno. Por dentro, sabia que aquele encontro poderia ser o ponto de virada. Mas também sabia que, sozinha, seria impossível quebrar os ciclos que os prendiam. Ela segurou a mão da filha com mais força, encarou Alex e disse, quase para si mesma: talvez seja a hora de entendermos por que tudo isso sempre acontece. Karina saiu do shopping de mãos dadas com a filha, o coração ainda pesado. Cada passo parecia ecoar o que acabará de acontecer. A filha falava animada sobre os brinquedos, mas Karina mal conseguia sorrir. Por dentro, sentia uma mistura de raiva, dor e uma pontada de esperança que não sabia se devia manter. Mamãe, você tá triste? Perguntou a menina, olhando para ela com olhos grandes e sinceros. Karina forçou um sorriso, se abaixou e segurou a filha pelo rosto. Não, meu amor, só tô pensando em algumas coisas. Mas mamãe tá bem. Mesmo dizendo isso, sabia que aquela noite seria longa, cheia de lembranças e emoções que precisariam ser processadas. Enquanto isso, Alex voltou para seu apartamento. A visão de Karina e da filha ainda queimava em sua mente. Ao se sentar no sofá, sentiu o peito apertar,
a respiração falhar e a cabeça girar. O medo, a culpa e a ansiedade se misturavam de forma intensa, e ele percebeu que estava à beira de um ataque de pânico. Não, respira, respira, murmurava para si mesmo, tentando se controlar, mas o desespero só aumentava. Foi então que recebeu uma ligação de um amigo. Ao perceber o estado de Alex, o amigo foi até o apartamento. Cara, senta aí, disse o amigo, colocando a mão em seu ombro. Eu sei que tá difícil agora, mas vamos fazer um exercício simples de respiração. Só respira comigo, devagar. Alex seguiu as instruções. Inspirar profundamente contando até 4, segurar a respiração 2 segundos, expirar lentamente contando até 6. A princípio, parecia impossível. Mas a cada ciclo, a ansiedade começou a ceder. Sentiu o corpo relaxar, a mente clarear e a respiração voltar ao normal. Uau! Como você fez isso? Perguntou Alex, ainda ofegante, mas aliviado. O amigo sorriu. Eu faço terapia com um terapeuta que utiliza uma abordagem diferente das outras. É a TRG. Esse exercício foi só para você se acalmar, mas se quiser realmente lidar com seus problemas emocionais, te aconselho a procurá-lo. Ele sabe exatamente como trabalhar padrões repetitivos, traumas e crenças que a gente nem percebe que carrega. Alex ficou pensativo. Pela primeira vez, sentiu que havia uma chance de compreender não apenas sua culpa, mas também os padrões que o fizeram fugir do compromisso, que o fizeram se afastar de Karina e da filha. Ele percebeu que precisava de ajuda, não apenas para acalmar a ansiedade, mas para entender por que repetia os mesmos erros. Alex não conseguiu mais ignorar o que sentia. A ansiedade, a culpa e o peso da consciência tornavam-se insuportáveis a cada dia. Depois da conversa com o amigo, ele decidiu dar o primeiro passo: procurar o terapeuta TRG. No consultório, ao se sentar pela primeira vez, sentiu uma mistura de expectativa e nervosismo. O terapeuta explicou que o trabalho seria diferente, não apenas falar sobre o passado, mas identificar padrões repetitivos, gatilhos emocionais e crenças limitantes, entendendo como eles moldavam suas escolhas e comportamentos. Alex, o que você viveu até agora não é apenas uma série de erros pessoais, disse o terapeuta. São padrões que vêm de histórias familiares e experiências que você nem sempre percebeu. Vamos aprender a identificar esses ciclos e, aos poucos, quebrá-los. Ao longo das primeiras sessões, Alex começou a perceber coisas que nunca havia notado. A tendência de fugir de relacionamentos quando se sentia vulnerável. A culpa intensa que sentia ao machucar pessoas próximas, mesmo sem intenção. A repetição silenciosa de comportamentos herdados de seus pais, especialmente a fuga diante de compromissos afetivos. Ele compreendeu que sua distância de Karina e da filha não era apenas egoísmo, era uma reação automática a padrões internos que ele podia aprender a mudar. Movido por essa consciência crescente, Alex decidiu procurar Karina. Estava nervoso, mas sabia que precisava tentar reparar o passado, ainda que de forma cuidadosa. Karina, eu sei que errei, e sei que você tem todo o direito de não me ouvir, mas eu quero tentar consertar, disse ele, com sinceridade, olhando nos olhos dela. Karina sentiu seu coração disparar. A dor do passado ainda era viva, o medo e a insegurança falavam mais alto. Por alguns segundos, ela hesitou. Alex, não sei se posso confiar, respondeu, a voz embargada. Eu tenho medo de me machucar de novo. Mas algo dentro dela despertou, a percepção de que ambos carregavam padrões que precisavam ser quebrados, e que talvez fosse hora de enfrentar a dor juntos, com apoio. Ok, mas se vamos tentar, precisamos de ajuda, disse Karina, respirando fundo. Quero conhecer esse terapeuta TRG que você falou. E foi assim que começaram suas sessões juntos. Desde o início, o trabalho se concentrou em reconhecer padrões repetitivos, Alex entendendo sua fuga emocional, Karina percebendo sua tendência de se entregar demais e esperar mudanças externas. Identificar gatilhos, a presença de Alex com outra pessoa, as lembranças da infância e a culpa silenciosa de ambos. Desconstruir crenças limitantes. Se eu me aproximar, vou sofrer ou eu preciso ser forte sozinha para não depender de ninguém. A cada sessão, pequenas descobertas surgiam. Um olhar, um gesto ou uma lembrança antiga revelava como histórias passadas influenciavam o presente. Gradualmente, ambos começaram a perceber que não eram vítimas isoladas,
mas parte de ciclos que poderiam ser transformados. É estranho, disse Karina em uma sessão. Parece que cada dor que senti com você não foi só nossa, veio de longe, de histórias que nem eram minhas, e agora vejo que podemos mudar isso. Alex assentiu, sentindo um alívio profundo. Pela primeira vez, não se tratava apenas de remorso ou culpa. Era sobre compreender, aprender e reconstruir. E assim, entre sessões, descobertas e diálogos sinceros, Karina e Alex começaram a desconstruir o passado e abrir espaço para uma relação mais consciente, livre de padrões automáticos, medo e abandono. O dia amanheceu claro e tranquilo, como se o universo anunciasse que algo novo estava prestes a acontecer. Karina estava sentada em um banco do parque, observando sua filha brincar, quando Alex apareceu ao longe. Seus passos hesitantes mostravam nervosismo, mas também uma determinação inédita. Ao vê-lo, Karina sentiu uma mistura de emoções: medo, ansiedade, mas também uma centelha de esperança. A filha correu para Alex sem hesitar, como se reconhecesse que aquele homem, apesar de tudo, fazia parte de sua vida. "Pai!" exclamou a menina, abraçando-o com força. Alex se abaixou, emocionado, envolvendo-a em seus braços. Lágrimas silenciosas desciam pelo seu rosto, enquanto sentia, finalmente, a profundidade de sua responsabilidade e amor. "Eu senti tanto a sua falta", disse ele, com a voz embargada. Karina observava, sentindo o coração se abrir. Não era apenas o reencontro físico, mas algo mais profundo, a reconstrução de vínculos emocionais que o tempo não conseguiu apagar. Nos encontros posteriores com o terapeuta TRG, ambos haviam aprendido lições fundamentais. Reconhecer os padrões repetitivos e como eles influenciavam o amor, a confiança e as escolhas. Identificar gatilhos emocionais, sabendo agora que cada reação tinha raízes profundas, mas que poderiam ser transformadas. Quebrar crenças limitantes. Karina aprendeu que merecia ser amada sem medo. Alex entendeu que assumir responsabilidade não era fraqueza, mas coragem. Comunicar-se de forma consciente, criando um espaço seguro para sentimentos, erros e perdão. E foi com essas ferramentas que eles começaram a construir uma nova relação, não perfeita, mas genuína e consciente, baseada no respeito, na empatia e no amor verdadeiro. "Karina", disse Alex, segurando suas mãos. "Hoje vejo que o amor não é sobre posse, medo ou fuga. É sobre coragem, entrega e cuidado." Karina sorriu, sentindo cada palavra ressoar em seu coração. "Alex, eu também aprendi que o amor não se mede pelo passado, mas pelo esforço de cada dia, em cada gesto." E juntos, abraçados, contemplaram a filha correndo pelo parque, símbolo vivo da força que os unia, da esperança e da transformação que a consciência TRG havia trazido para suas vidas. O passado não nos define, ele nos ensina a reconstruir o presente com amor e coragem. Cada lágrima derramada é um caminho para o renascimento da alma. Quando compreendemos nossos padrões, abrimos espaço para que o amor verdadeiro floresça. O amor que resiste à dor e à ausência é o amor que se torna infinito. Karina, Alex e a filha seguiram, juntos, não sem desafios, mas com a certeza de que o amor consciente, curado e transformado, é capaz de quebrar os ciclos de dor e criar um futuro repleto de possibilidades.